O Senhor seja louvado. Amém. O irmão Josival não está presente esta manhã, provavelmente por causa da virose. Ele pegou esta virose e não estava sentindo bem, não veio quarta-feira. Nosso irmão Reginaldo está enfermo, vocês sabem, está tomando medicamentos pesados. Não pôde estar aqui. Lembrem sempre de orar por eles, pelos irmãos que estão enfermos. Nós temos ali o irmão Carlos, que está bem, irmão Carlos? Graças a Deus. Passou por enfermidades, por cirurgia. A minha esposa também está há 10 dias com essa virose. E a virose achou a espinha mole dela. E eu também não me sinto muito bem. Mas estamos aqui, graças a Deus. E acontecerá hoje o que acontece sempre. Nós chegamos aqui com o que restou de nós e voltamos restaurados. Há uma cena, uma figura que eu acho muito bonita. Eu vi uma vez uma imagem dessa de internet. E dizia assim: quando estamos indo para a oração, vários gatinhos caminhando. E a outra foto colada com ela estava escrito: assim quando voltamos da oração, e eram leões voltando. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor como gatinhos, não é? E voltamos como leões, revigorados. Nós precisamos disto. Precisamos do revigor, da força do Senhor. Se nós não tivermos isto, seremos fracassados. Então, estamos lutando, estamos vencendo. E eu estou feliz com o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Talvez você diga: em que tem cuidado de nós? Em que? Não tem deixado faltar o pão em nossa mesa. O Senhor tem cuidado de nós. Em que Ele tem cuidado de nós? Nos manteve vivos até aqui. Quanta gente já morreu e você não morreu? É um privilégio. E nós dizemos: em que o Senhor tem cuidado de nós? Nós não estamos envolvidos com problemas legais. Nós não temos a polícia contra nós. Nós estamos aqui. Nós não nos envolvemos em nenhum acidente automobilístico. E assim nós podíamos seguir dizendo. E como diz o hino: quantas bênçãos, dize-a de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já tem feito. Amém? Então devemos sempre ter um coração grato. E chegando aqui na casa de Deus, devemos agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós. Amém? Muitas coisas para agradecer. Deus tem nos feito prosperar, nos tem feito melhorar, nos tem livrado do mal. E louvado seja o seu nome. Meus irmãos, eu não canso de dizer o que eu vou repetir agora. Nós estamos vivendo, passando por uma guerra. Estamos no final dela. E no final, sempre no final, é que decide se a pessoa vai vencer ou se vai perder. Você deve saber o que é que você tem. Me perdoem a alusão, mas eu estive vendo um quadro que muito reflete o que eu vou dizer, o que eu quero expressar aqui. Vocês sabem que há aqueles homens halterofilistas que querem ter músculos, né? E eles pegam ferros e pesos muito pesados, de maneira que a musculatura cresce proporcionalmente ao peso que ela carrega. Se ela vivesse uma vida comum, fizesse atividade comum, carregasse pesos comuns, ela seria uma pessoa comum. Uma pessoa comum não carregaria 100 quilos num braço só, não faria. O que acontece? Os músculos crescem por causa daquele estímulo. E, finalmente, o osso não cresce, você sabe disso?
O osso foi feito para pegar certo peso, mas aí nós queremos mudar nossa aparência, os homens, e acabam tendo problemas inúmeros. E são homens fortes. E um dia um homem forte desse, muito musculoso, desafiou um faixa preta de jiu-jitsu. E isto foi filmado. O homem parecia um tanque de guerra, o halterofilista. Todo com seus músculos protuberantes, forte, chega encurvado. O homem parecia ter um palmo só de ombro, forte. Imagine a pancada que aquele ombro seria capaz de fazer. Então, o mestre faixa preta em jiu-jitsu foi desafiado. E ele, então, aceitou o desafio. Se fez, então, aqui a torcida dos malhadores e fez a torcida aqui dos lutadores. O mestre de jiu-jitsu não era forte como o outro. O braço dele era fino. Talvez o braço dele fosse a perna do lutador de jiu-jitsu seria o tamanho do braço do halterofilista. E eles começaram a luta. Se o homem forte atingisse ele com um soco, desmontaria o lutador. Porque, notadamente, o halterofilista era mais musculoso. Já viram? Os grandes lutadores não têm músculos grandes. Músculos grandes atrapalham você fica sem reflexo, sabia disso? Você é mais lento. Músculos grandes te dão lentidão. Você fica com pouca elasticidade. O seu braço não vai onde vai porque tem muito peso para deslocar. Finalmente a luta começou. O lutador, faixa preta, pulava, se esquivava. Ele se esgueirava. O fortão não conseguiu atingir um soco no rapaz. Mas se conseguisse, derrubaria. Então, ele começou estudando o adversário, dava chutes. Se vocês já viram um combate, é assim que acontece. Vai estudando um ao outro. O homem forte não atingiu o faixa preta em nenhum momento. Então, o que ele fez? O faixa preta conseguiu atingir o queixo dele umas 2 vezes. Se ele não tivesse músculo no pescoço, ele cairia, porque o queixo é o lugar mais sensível. O faixa preta conseguiu atingir o queixo do homem, mas não conseguiu tão forte quanto para que ele derrubasse. E o homem forte estava de pé ainda, porque o homem forte aguentava a pancada. Porque, sabe, qualidade de quem tem músculo, você pode bater em quem tem músculo, o músculo segura a pancada, mas se alguém é magro, a pancada vai toda na cartilagem e nos ossos. Então, você sabe onde é que isso leva à dor, né? O osso diretamente ligado à espinha dorsal, a espinha ao cérebro, você sente dor. De pronto. O sistema nervoso, os nervos. Então, o faixa preta deveria ganhar a luta, como ganhou, vou dizer logo. Mas quem perdeu a luta não perdeu logo. Aí que estamos nós nesta manhã. Nós somos o perito em lutar. Nós somos os peritos. Nós somos aqueles que têm a instrução da palavra. Nós somos aqueles que vencerão. Mas nosso inimigo não cai de pronto, porque ele tem muita força em si. Nós não temos tanta força em nós mesmos. Nós temos apenas a técnica, se temos a palavra. E nossa única chance de vencer o oponente, Satanás, é ficarmos com a palavra. Se você tentar malhar os seus músculos, não vai adiantar. Para vencer aquele homem forte, você precisa da técnica. Então, você sabe, quantos quilos um soco daquele homem não seria capaz de desenvolver? Se um soco pega a face do lutador do faixa preta, o mataria. Mas ele nunca atingiu, porque ele se desviava sempre.
Finalmente, o homem forte só pode fazer uma coisa: pular para cima dele e agarrá-lo. E vocês sabem que esta luta, talvez você não saiba, também pode ser feita no solo, como judô. O homem forte, como um trator, derrubou o faixa preta no chão. E aí, abraçou o faixa preta. Bom, como é que ele sai do abraço? Parecia mais um abraço de tamanduá forte. O lutador, o faixa preta, não conseguiu sair do abraço. Entenda que Satanás é este lutador forte. Ele tem força realmente. E você não vence a Satanás com a sua força. Você vence a Satanás com a técnica. No nosso caso, a palavra de Deus. Finalmente, talvez os irmãos saibam isso melhor, que a maneira de você mobilizar, a arte de mobilizar outra pessoa, as chaves de braço, chaves de perna, que os lutadores aprendem, e que eles apertam tanto que pode quebrar o osso. Então, quando alguém é pego numa chave de braço dessa, se ele não se está lutando profissionalmente, ele tem que bater no tatame, porque ou ele vai desmaiar, ou o braço dele vai quebrar, deslocar. Então, a luta é vencida. E você notava, em todo o quadro, que o lutador, o faixa preta, estava sempre calmo, sempre esquivo, mas o oponente, fortão, não. Ele estava nervoso, porque ele achava que devia ganhar. Ora, eu sou mais forte, olha o tamanho do meu bíceps, olha o braço fino desse camarada. Eu tenho que vencer. E venceria realmente. Mas, quando ele ficou calmo, ele venceu o oponente. E a maneira correta de você vencer o oponente também, Satanás, irmão e irmã, é você ficar calmo e observar o que a palavra diz para você. Finalmente, abraçados, uma coisa que um cristão sabe, como esse lutador, um cristão sabe como cair. E, às vezes, você está no chão, é o lugar mais seguro que você tem, sabia? Porque você tem mais apoio do que quem está em pé. E ele caiu, ele sabia como cair, e caiu já preparando-se para combater o inimigo no chão. E, finalmente, depois de ter atingido, machucado, quando caíram no golpe, o rapaz recebeu um golpe no nariz, começou a sangrar, e você sabe, ele já perderia a luta. Mas ele continuou abraçado com o faixa preta, e o faixa preta, então, pegou o braço dele e deu uma chave de braço. E foi tão forte a chave de braço, ele não pediu para parar, que o juiz que estava vendo ali deu a luta por acabada. Quer dizer, o lutador, o faixa preta, puxou tanto o braço dele que ia quebrar o braço. E ele não desistiu, o lutador, o fortão. Mas aí o juiz disse, não, você já perdeu a luta, você vai quebrar seu braço? Então, assim, se você visse a luta, e eu achei tão interessante isto, você não diria que quem estava vencendo era o faixa preta, porque você viria a arrogância do fortão. E terminou a luta, o fortão ainda arrogante. Tá, tipo, todo fortão ainda arrogante. Ele ia perder o braço. Satanás é assim. Ele tenta te atingir, não consegue e ainda sai dizendo que é fortão. Fortão nada, rapaz. Você não consegue. O irmão Brana falou acerca de Jó, que o Satanás tentou a Jó tanto, e como a furadeira foi furando a vida de Jó, com uma grande broca, e tentou destruir Jó, pegou tudo que Jó tinha. Jó não tinha agora mais nada. Mas então o profeta disse que
Satanás atingiu bem no íntimo de Jó as suas coisas, tudo que ele tinha, mas de repente, quando essa ferramenta de Satanás tocou no íntimo de Jó, ela quebrou sua ponta, porque Jó cria em Deus. Apesar dele ter alguma coisa ou não ter, filhos ou o que for, embora que ele não entendesse o que Deus estava fazendo, ele cria em Deus. E isso quebrou a ferramenta que Satanás tinha contra Jó. E você não acha que Satanás tem uma ferramenta também contra nós? Ele tem. Ele nos estuda. Ele é nosso adversário. Ele sabe tudo acerca de você. Ele quer vencer você. Agora, ele sabe se você anda com Deus realmente. E ele vai se aproveitar das suas fraquezas enquanto você der brecha para Satanás. Mas quando você começar a aplicar a palavra de Deus, você vencerá. Amém? E, para tanto, nós estamos na igreja para ouvir a palavra de Deus e ver e considerar. E estudarmos a palavra para entendermos como aplicar a técnica da Bíblia, a técnica dessa luta para vencermos. O profeta também disse acerca de Eva e Adão, que Deus, sabendo que eles teriam uma batalha muito dura, ele deu para seus filhos a arma mais poderosa que alguma vez poderia dar aos seus filhos, e ele deu a sua palavra. Então, se nós, nesta manhã, entendermos que a palavra é uma arma poderosa para destruir, poderosa para criar, poderosa para restaurar, para curar, então nós sairemos aqui mais seguros, mais firmes, quando o inimigo aparecer, e ele aparecerá, não tenha dúvidas. Talvez não demore nem um culto a acabar, o diabo aparece. Não demora você sair daqui das portas, nem você chegar em casa, o inimigo se apresenta de novo. Quando a palavra é pregada, o inimigo se afasta, porque a presença de Deus vem, mas depois ele volta. E eu vou dizer uma coisa da técnica aqui para vocês, para esta igreja. O profeta de Deus, homem de Deus, nos foi dado aqui como exemplo de alguém que pode alcançar profundezas em Deus. Ele explicou que quando ele orava por uma pessoa e o demônio era expulso, ele encontrava o demônio lá na casa dele. Vejam só, o diabo não é uma pessoa, um camarada sem vergonha? É expulso aqui, o profeta disse, aquele espírito que foi expulso daquela pessoa o acompanhava. Vejam só, e nós, meus irmãos, se nós colocássemos um pingo mais de colírio que Deus tem para nós nesta manhã, quantos demônios então nós não veríamos que nos acompanham? Sabia que quando você é limpo e você serve a Deus, Ele mora em você e Ele expulsa todo o diabo que estava em você, todo o demônio, mas aí você desvia e não enche-se do Espírito Santo, o que acontece? Aquele mesmo demônio que morava em você, aquele espírito, aquele mau costume, vem ver você. Será que ele fica... Por onde ele vai? Jesus diz que ele vai em lugares áridos, lugar sem vida, porque ele quer vida, e você tem vida. E um demônio só pode viver onde tem vida. Ele é um animal que vive da vida dos outros. Como se diz? Um parasita, obrigado. Então ele quer viver da sua vida. Ele olha para você e vê você de novo, limpo. Ora, uma vida novinha para mim. E ele volta e volta com mais 7. Então vocês não acham que esses espíritos ficam vigiando a nós? Certamente. Vocês sabem que há espíritos familiares
que naturalmente você seria como seu pai foi, como sua mãe foi, como sua família é. Mas aí o Senhor Jesus vem e te salva, te tira. Aquele espírito familiar da sua natureza continua cercando você. E se você não se der conta, você volta a ser como seu pai foi, como sua mãe foi, e volta à mesma lama de que você saiu. E diz a Bíblia que é impossível que você seja de novamente renovado para o arrependimento, se você provou os dons bens futuros e recaíram mais uma vez. Por isso é necessário vigilância. E aqui, antes de ler a palavra, termino dizendo o seguinte: o profeta de Deus, depois de ter pregado tanto, um ministério cheio de poder, ele teve um sonho. Ele sonhou com a noiva. E ele viu a noiva marchando. Quem é a noiva? A igreja do Deus vivo, durante todas as eras. Ele viu a noiva de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. Ele viu as noivas desfilando, eram jovens, bem bonitas, marchando ao som de um hino. Bonito. Então, foi anunciado, aí está vindo a noiva de Laodiceia. E quando ele olhou, a música já não era mais um hino. A música não era mais um hino, era um rock and roll. Era um rock sendo tocado. E na frente, guiando aquela fila de mulheres, das noivas, vinha uma mulher parecendo uma bruxa. Ela estava vestida com com um pano apenas cobrindo a sua vergonha, da cintura para cima estava nua, e ela vinha, disse o irmão Brana, usando-se a si mesma num ato imoral, e a noiva caminhando, seguindo aquela mulher. Então ele disse: é isso que eu tenho conseguido? Tenho pregado durante tantos anos e o que eu consegui foi esta noiva para Jesus Cristo? Então o profeta entristeceu. E quando ele estava triste, então ele ouviu o velho hino tocando de novo, e a marcha começou, e via então a noiva da era de Laodiceia, perfeitamente aprontada e marchando. Então o profeta se alegrou. Aleluia. E quando ele estava tão feliz vendo a noiva passando, perfeita, sabe o que isso diz para mim e para você? Que Jesus Cristo terá uma noiva nessa geração. Com tanta dificuldade, com tanto demônio que nós temos hoje, e foram soltos para esta era, ele terá um povo que o amará. E isso não está dependendo de mim, nem de você. Está dependendo dele. Aleluia. E ele fará. E quando o profeta viu isto, ele notou que uma jovem saiu da fila. Veja só, está vendo tudo tão bem. Mas aí uma jovem da noiva de Laodiceia, que estava marchando perfeita com Deus, começou a se afastar. Então o profeta no sonho gritou: não saia da fila, volte para a fila, nos dando um alerta. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem vivido na presença de Deus, mantenha-se na presença de Deus, fique ali. Às vezes não é muito bom, algumas coisas acontecem, ficar exatamente na vontade de Deus para Jesus Cristo incluía ser chicoteado e morto numa cruz. Algumas vezes não é agradável ficar na presença de Deus, não por causa de Deus, por causa do mundo onde vivemos, mas as coisas mudarão, porque ficará agradável sempre ficar na presença de Deus e desagradável ficar fora dela, porque Deus implantará o seu reino aqui na terra, e os pecadores, os iníquos serão queimados, destruídos, se farão cinza na planta dos nossos pés, é o que diz a palavra. Então, nesta manhã,
de domingo, dia da ressurreição, eu admoesto a cada um dos irmãos a ficar na fila. Fique na presença de Deus. Fique com o Senhor Jesus. Ele te abençoará. Ele te guiará. Dará as respostas que você precisa. E guiará as suas palavras quando você tiver que responder. Ande na sua presença. Como disse o Senhor a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Glória ao Senhor. Aleluia. Nós estamos lendo, estudando, voltamos às eras da igreja. E eu preciso ensinar isto aos irmãos, o que o profeta disse, e vou ler de novo isto, porque nunca esqueça, nós não somos uma denominação. Na mensagem Apocalipse capítulo 1, página 3, o profeta diz assim no final: se um homem é um católico e ele está dependendo na igreja católica para a salvação, ele está perdido. Se ele é um batista, dependendo da igreja batista, ele está perdido. Ou um pentecostal, dependendo da igreja pentecostal para salvar-lhe, ele está perdido. Mas, e assim com qualquer igreja, mas se esse indivíduo está descansando solenemente sobre a fé nas obras de Cristo concluídas no Calvário, ele está salvo. A mim não me importa qual igreja lhe pertence, porque pela fé somos salvos, e isto é pela graça. Isto é a mensagem. Nós cremos que qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo, na obra consumada do Calvário, para ser salvo, ele será salvo por Jesus Cristo. E se ele não pertencer aqui ao tabernáculo cristão, não me interessa, ele será salvo. E se alguém aqui do tabernáculo cristão está dependendo do tabernáculo cristão para ser salvo, ele está perdido, você está perdido. Se você está dependendo de mim para ser salvo, você está perdido, você está perdida. Se nós estamos aqui dependendo de William Branham para sermos salvos, estamos perdidos. Nós dependemos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Foi Ele quem nos salvou, foi Ele que pagou nossos pecados, foi Ele que lavou nossas vestes com o seu próprio sangue. Esse é o ponto. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus a salvação. Que fique bem claro, não somos uma denominação. Amém? Aleluia. Eu fico feliz disto e de dizer essas coisas. Nós não temos cercas em nosso meio, servimos a Deus. Amém. Então, a salvação vem de Deus. Agora eu entro na mensagem. Quando nós voltamos nossa olhada para a palavra, nós encontramos que a Bíblia é um livro de símbolos. A Bíblia tem muitos símbolos. E cada símbolo tem uma revelação. E não tem que ser um profeta exatamente para entender tudo, não. Algumas coisas precisamos de um profeta realmente para entender. Mas o profeta cansou de dizer: vocês, como estudantes da Bíblia, sabem. Aleluia. Vocês, como sendo historiadores, vocês sabem que eu estou dizendo a verdade. Foi assim que o profeta pregou as eras da igreja, demonstrando a verdade sobre aqueles fatos. Quando olhamos para a Bíblia, nós sabemos que Israel foi dado para nós como um exemplo. Que o Egito foi dado a nós como um exemplo. O Egito é o mundo. Faraó, por vezes, é o diabo, vocês sabem. Esses exemplos da Bíblia servem para nós nesta manhã.
Amém? Quer ver uma coisa? Quando você começa a servir a Deus e você começa a crer na sua palavra, o que faz Faraó? Ele começa a ficar com medo de você? Não, ele aumenta o trabalho. Agora vocês vão fazer mais tijolos. Nós estamos aqui no Egito, no mundo, tentando servir a Deus e crer num profeta. O que acontece? O trabalho para nós aumenta, fica tudo mais difícil. E é assim que nós vamos caminhando pela palavra. Nós sabemos que em sua palavra, Israel muitas vezes fraquejou. Por quê? Porque descreu de Deus. Deus disse que faria e eles não creram. Não é a mesma coisa conosco nesta manhã? Deus já disse que vai abençoar, que nos vai curar, que nos vai proteger. Por que nós não cremos? Simplesmente porque não cremos no que Deus falou. É exatamente o mesmo erro daqueles hebreus. E assim nós caminhamos com a palavra. Quando encontramos o apóstolo Paulo, que era um hebreu, vocês sabem, e que conhecia muito bem o Antigo Testamento, porque foi educado aos pés de Gamaliel. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, ele escreveu isto. Vamos ficar de pé. Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios. E vejam que quando Paulo trata disto, o que Paulo tem em mente é o povo no deserto. E ele estava falando disto para aqueles crentes atuais. E nós precisamos, nesta manhã, da mesma coisa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, vamos ler tua palavra agora, Pai. Nos inspire. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes veio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. O que encontramos então, irmãos? Que o povo ali tentou a Deus no deserto. E Paulo estava ensinando a nós que estamos aqui no fim dos tempos a não tentarmos. E se você olhar, diz: para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. E você conhece a história.
Que coisas mais aqueles israelitas cobiçaram no deserto? Eles cobiçaram o quê? Eles estavam com sede, pediram água. Água é coisa má? Eles estavam enjoados de comer maná, queriam carne. Carne é coisa má? Eles estavam com medo dos moradores de Canaã. Isso é coisa má? Eles tiveram medo porque eles não eram militares e o povo de Canaã era um povo militar. Se você notar, eram necessidades naturais e compreensíveis que se abateu sobre o povo de Israel, mas eles não confiaram em Deus, e Deus disse que eles cobiçaram. Paulo diz em sua palavra que eles cobiçaram coisas más. Será que você está cobiçando coisa mal também? É o emprego, é comida, é cura, é segurança. Muito bem, tudo isso é coisa má. Como poderia ser coisas más? Porque são coisas daqui de baixo. Você está cobiçando coisas de baixo. E nós devíamos estar preocupados com o Senhor. Se o Senhor está nos guiando, ora, Ele pode suprir para nós todas as coisas. Quando nós passamos a ficar preocupados com o pão cotidiano, quando ficamos preocupados com a roupa que vamos vestir, então nós estamos cobiçando coisas mais. Você vai me dizer, não, pastor, é minha necessidade. Eu estou preocupado porque é minha necessidade. Também era necessário água para que eles não morressem de sede. E Deus disse que aquilo foi coisa mal. Paulo, nosso mensageiro para os gentios, disse isto. Eles cobiçaram coisas más. E tentaram a Deus, e pereceram no deserto. E essas pessoas, elas estavam na presença da coluna de fogo e da nuvem. Essas pessoas passaram pelo Mar Vermelho, tinham visto milagres de Deus, mas mesmo assim, Deus não se agradou da maioria deles. E eu pergunto, Deus está se agradando de nós também nesta manhã? Porque as bênçãos que Ele prometeu nos dar, Ele nos tem dado. E a nossa parte nós temos feito. Eu pergunto a você, se nota a presença de Deus na sua vida? Você realmente é luz onde vai? Será que você já percebeu que você não anda só, que a unção anda com você? Será que você já percebeu que seus dias são diferentes porque Deus está cercando você com os seus anjos? Será que você percebe a presença de Deus na sua vida? Será que as outras pessoas percebem? Pois, como disse Moody, se Deus estiver em sua casa, se Jesus estiver em sua casa, a vizinhança logo saberá. Não pergunte a mim acerca de você, eu direi que você é um cristão, um irmão, a irmã correta. Pergunte aos seus vizinhos acerca de você, o que é que eles pensam. É um crente, é uma crente, mas não vive tão bem. Se o casal de sabiá pousasse ali, na árvore próximo da sua casa, ele comentaria como comentou na mensagem? Disse, querido, disse a passarinha, esses seres humanos são tão inquietos, só vivem brigando e ansiosos. Aí o passarinho, o esposo, disse, minha querida, deve ser que eles não têm um Deus, um pai como nós temos. Será que os passarinhos diriam isto para você, da sua casa, da minha casa? Essa é uma escola bíblica. Vamos considerar. Nós devemos viver em paz. Paz é um direito nosso, porque o Senhor Deus, nosso Rei, Ele é o Rei da paz. E na paz, as bênçãos vêm. Na paz, nós encontramos a Deus. Na paz, Ele fala conosco. Em paz, nós escutamos a sua voz e nós praticamos os seus conselhos e nós prosperamos aqui na terra. Nós estamos ansiosos pelas coisas daqui de baixo,
então nós estamos em pecado, meus irmãos. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vamos ler. O profeta diz, Paulo diz, melhor dizendo, eles se fizeram idólatras, versículo 7. Como? Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Eles estavam comendo e bebendo e festejando, e, banqueteando-se, descansando. Isso foi idolatria. Quer dizer, se você come e bebe e faz festa e descansa, isso é idolatria? É, se seu coração só está nisso. Eu quero é festa, muito bem, seu ídolo é festa. Você se sacia disso, não é? Você gosta de movimento? Pois bem, idólatra. Verso 8. Coisas más que eles se prostituíram, que eles buscaram, prostituição. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Pecados sexuais. Alguns não querem festa, comida, glutonaria é pecado. Outros caem por pecados sexuais. Então eles querem companhia, querem um esposo, querem uma esposa, e por causa dessa necessidade, eles cometem pecado. Deus tem esposa para você, Deus tem marido para você, você não precisa ir no mundo buscar essas coisas, Deus providenciará para você. Agora, como no tempo de hoje, as moças, que moça? Depois da quinta série não tem mais moça não, é tudo mulher já, vacinada para não pegar doenças sexualmente transmissíveis. O que é isto? O tempo que nós vemos, então nossas jovens não podem cobiçar essas coisas. Eu queria ser como aquela moça que tem um cara de namorado. Muito bem, sabe o que ela é para diante do Senhor da palavra? Uma prostituta. Porque quando um jovem toca nos lábios de outra jovem, glândulas sexuais estão nos lábios, ele potencialmente cometeu um ato sexual ali. Isso é adultério, e bem, não fica só nisto. E vocês sabem como a coisa é. Paulo disse o que eles fazem ao culto, até o dizer é torpe. E bem, e nem isso que eu estou dizendo aqui se fazem ao culto, vocês sabem como anda o mundo. Vivemos em Sodoma. É adultério. Então, se um jovem cobiça isso, eu queria ser como aquela moça que tem aquele namorado. Bom, não se casou, como é que está abraçada com o rapaz ali? É adultério. Aí as jovens, ou os jovens, não é? Cobiçando aquilo, pois bem, pereceram no deserto. E notem que essas pessoas que caíram em prostituição, eles tinham visto o fogo de Deus, eles tinham, durante o dia, a sombra, a nuvem era uma sombra para eles, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles conheceram um profeta, e Deus não se agradou da maioria deles. Por que vocês acham, e as jovens e jovens nessa manhã, que Deus se agradaria de vocês se vocês não fizessem o que é correto? Se prostituíram, foram ser como o mundo, como os sodomitas. Nós somos antiquados, sim. Somos contrários à moda do mundo, somos sim. Somos demodê, somos. Passamos de moda, somos como a palavra diz para sermos. É isto. O mundo tem direito de ser mundano, mas eu tenho o direito de ser um cristão. É meu direito. Servirei a Deus. Então, não cobicemos o mundo. Aí um irmão, uma jovem cobiçando o mundo, queria ser como aquela moça que tem namorado, 16 anos, olha, ela está namorando, grande coisa. Grande coisa. Se ela soubesse, esperaria um pouco mais. E porque as velhas não dão bons conselhos, é porque as velhas estão também tomando o conselho das jovens. E o governo é das mulheres e das crianças, está vendo? Então você tem visto velhos agindo como jovens, e os jovens, sendo que eles são mesmo irresponsáveis,
fazendo o que querem, sem olhar para o amanhã. Que coisa triste. Então nós não queremos ser como o mundo. Finalmente a tristeza são dores. Porque um homem não pode dar alegria a uma mulher, nem uma mulher dá alegria a um homem, se ela mesma não tem alegria em si. Será sempre triste. Você não se casa para ser feliz, você casa para fazer a outra pessoa feliz, porque você já é feliz. E as pessoas buscam no casamento felicidade, não encontram. Outros pensam, isso para os jovens crentes, eu vou ter uma mulher bonita, a mulher mais bonita que eu tiver, que eu achar, vou casar. Bom, case com ela, não quer dizer que você vai ser feliz. Muitos homens com mulheres bonitas, irretocáveis, traem suas mulheres. Me explique agora. É o pecado neles. E sabe, quer ver mulher bonita? Olhe para a rainha da Inglaterra. Uma grande mulher bonita. Olha como é que fica depois de alguns anos. E assim, com todo respeito, irmãs. E os homens também. Olha como ficam os atores do meu tempo de criança. Vamos ver como estão com cara de chuchu hoje. Nós estamos indo... Eu ouvi uma história, me perdoem ser bem doméstico aqui. Me perdoem ser bem doméstico, mas eu quero ensinar a você. Eu ouvi uma música antiga, mundana, uma valsa. E os mais velhos sabem que não é nada indecente você ouvir uma valsa antiga. Mas, bom, eu ouvi a valsa. E a valsa contava que em todo o luar, num certo cemitério, duas caveiras se encontravam. Observe a lição dessa valsa aqui do Brasil. E a valsa tocada, dizendo, olha, e à luz da lua, eles se encontravam e trocavam juras de amor, duas caveiras, lá no sepulcro, lá no cemitério. E eles viviam bem, duas caveiras. Então, certo dia, o caveiro trocou a caveira por uma caveira nova que entrou no cemitério. E aí? Moral da história. Nós somos todos caveiras, ossos, pestilentos, vamos morrer. Aí um homem traz sua mulher por outra caveira que também vai morrer, e tudo. Tem sentido isto? A mensagem era contra a valsa falava contra o adultério. Quer dizer, o homem largou uma caveira por outra caveira. Tem sentido isto? Largou a mulher por outra mulher, largou o homem por outro homem, adultério, prostituição. Deus não se agradou da maioria deles. Então, tudo que nós precisamos, Deus nos dá. Esse mundo, não devemos cobiçar o mundo. Aí você vê esses homens, os galãs da nossa época, casaram 4, 5, 6 vezes. Olha o grande cantor, nós temos aqui, um grande galã do nosso tempo. O quê? Vai ver, está com cara de chuchu e canta sobre amor. Ora, ele tem amor, ele sabe sobre amor para cantar? Se não ficou nem com uma mulher só? Trocou. Onde está o defeito? Está nele. Somos ensinados hoje, não deu certo, larga. Não é isso que a Bíblia ensina. Você deve permanecer com seu marido, com sua esposa. Nós vivemos em Sodoma, onde se diz que ninguém é de ninguém. Então, se um jovem olha para isso e cobiça, Deus não se agradará dele. Nós devemos esperar em Deus, por nossa vida, por nosso companheiro, nossa companheira. E Deus nos dará. Nós não podemos ir com o mundo. O povo de Israel foi chamado para andar na presença de Deus, mas eles quiseram ser como o mundo. E Deus não se agradou da maioria deles. E nós hoje? Já observaram a pressa com que nós vivemos hoje? Para quê? Que pressa é essa? Qual é a pressa que nós temos? Por que estamos com pressa? O irmão Brando ensinou que hoje
Um camarada sai do seu serviço 5 horas, 5 e meia, dirige a 200 por hora, acima da velocidade permitida, para chegar no bar próximo de sua casa pelas 6 e meia e beber até as 9 horas. E está no trânsito seu de pressa. Com pressa para quê? Para ir para o bar. E tudo com pressa, vai dirigir com pressa, tudo com... Por que pressa? Se você está apressado, que na frente nossa tem a morte. Viva sem pressa. Mas é o diabo que fez isto, porque nosso tempo foi acelerado, meus irmãos. Inclusive, com esse tsunami, o nosso dia ficou mais curto ainda, sabia? O dia solar. E a Bíblia diz que se tais dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E o profeta disse que o rock foi enviado também para acelerar as coisas. Aí você olha o tipo de música que ouvimos. O rock que o profeta criticava, hoje seria um hino. Diante das músicas que nós ouvimos hoje, acelerando, agitando o tempo que nós vivemos. Você sabe que ouvir coisa ruim é arma de guerra também? Quantos sabem disso? Guerra psicológica. É tortura, eu quero dizer. Você colocar uma música ruim, feia, no ouvido de alguém é tortura. Você não sabe disso, não? Eu sei disso. O que faz o Satanás? Ele entra nos ritmos para atormentar as coisas. Ei, vocês já viram como uma pessoa, quando quer fazer propaganda mal de alguém? Agora nós temos visto muito isso. Eles colocam uma notícia e colocam um fundo musical na notícia. E é um fundo feio, um fundo de terror. Aí você já está pensando mal da pessoa pela notícia que foi dada e pela música de fundo que foi colocada. Satanás sabe disso. Então ele tem pegado a música e colocado a música, sensualizando a música, colocando violência na música, e nós ouvimos isso o tempo todo. Nós somos o que nós ouvimos, o que nós vemos, nós somos o que nós lemos. O que nós lemos, o que nós olhamos, o que nós colocamos para dentro de nós, é o que é colocado para fora. E veja quanta porcaria você tem que olhar e ouvir no seu dia a dia. Isso é poluição, meus irmãos. Vivemos num lugar poluído. Precisamos arejar nossa vida. E para isso Deus nos deu o privilégio de termos uma igreja. Um lugar onde nós podemos vir para arejar. Onde Ele vem e sopra a sua presença em nós. Sabe? E nós tomamos um novo fôlego. Nós não devemos cobiçar as coisas mundanas, como eles cobiçaram. Agora, o que eu acho mais incrível é que eles tinham o Deus vivo. Será que eles não podiam em Deus e dizer, Senhor Deus, tira a nossa fome? Tu fez o estômago, Senhor. Faz ele diferente. Eu estou vendo o Senhor. Quantos milagres não podiam acontecer? Mas eles queriam ser mundanos. Eles queriam ser terrenos. Deus quer nos tirar da terra e nós queremos ficar aqui na terra. Por que é assim? Deus tem misericórdia de nós. É porque esse corpo não foi redimido. Ele veio por atração sexual e nasceu. Ele ainda é isto. O meu corpo não foi restaurado. Nós estamos esperando pela adoção, onde nosso corpo será transformado. O corpo que você tem gosta do pecado. O espírito que você recebeu gosta de Deus. Mas o corpo quer pecado. Por isso você tem que subjugar seu corpo à servidão. Senão ele vai fazer aquilo que ele sabe fazer. Ele vai pecar. E assim, o mundo vai fazendo o que é natural. Mas nós sabemos melhor. Irmãos, sabe o que é que nós somos? Nós temos mãos de urso, mãos de macacos, pés de urso. Você pode pegar um porco, os órgãos de um porco estão exatamente divididos como os nossos órgãos, sabiam vocês disso? Nós somos um animal. Deus pegou o melhor de todos os animais, colocou num animal.
um corpo e colocou dentro desse corpo seus filhos, eu e você. Nós não somos este bicho aqui, não. Nós estamos presos nessa prisão de carne e nos libertaremos num desses dias. Agora, Deus nos perdoe se 100% do nosso tempo nós estamos agindo que nem animais, que nem seres humanos. Nós somos mais do que seres humanos. Nós somos filhos de Deus. Porque se um ser humano é o nome do animal, que vocês estão vendo aqui, bom, nós não somos seres humanos, somos mais do que isto. Até esse ponto, chegaram os filhos da serpente, mas eles não podem ir mais adiante. Eles chegam até esse padrão aqui. E aqui eu quero ir para a última parte desta mensagem. Na Bíblia, em Ezequiel, eu marquei aqui, eu já falei sobre isto. Ezequiel 1, eu vou ler aqui. Versículo 4. Olhei, vocês querem abrir? Eu espero. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se. E um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de coramba que saía dentre o fogo. Olha só, aquilo ali. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e seus pés eram pés direitos, e as plantas de seus pés como a planta de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam. Aleluia. Cada qual andava diante do seu rosto, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Aleluia. Esses símbolos de 4 animais, o que eles são, o que eles fazem? Nós já pregamos isso muitas vezes. E é interessante que o símbolo, entre esses animais, um homem é apresentado. E aqui é o ponto que eu quero bater bem. Nós não devemos abordar as coisas de Deus sempre como homem, não. Porque o homem é só uma forma de você olhar a Deus, mas ainda há mais 3 formas. Se você diz, não, eu estou aqui, eu já fiz tudo que tinha que fazer, e já li a palavra, eu já orei, eu já fiz tudo, eu já apliquei a palavra, então agora vai ter que ser, eu já sei como é que vai ser assim, 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 tudo certinho assim, como o homem estabeleceu, organizou. Nem sempre é assim. Se você procura, como um homem, organizar as coisas, você está sendo imperfeito. O homem é apenas um dos 4 animais. O homem está posto para organizar, para conferir, para dar a palavra, porque a palavra é obra de homens, aos quais Deus inspirou, é claro. É obra de Deus através da instrumentalidade do ser humano, mas nem tudo depende do ser humano. Ainda há outras unções, a do boi, a da águia, e a do boi e a da águia. A outra unção que tem que ser também usada
Em especial, vocês sabem, o primeiro era o animal, era um leão. O segundo, agora já estou nas eras, o segundo era um boi. O terceiro animal era o homem e o quarto uma águia. Essas 4 unções que Deus enviou sobre nós. A unção que nos antecedeu foi a unção de homem. O que tivemos dela? O movimento luterano, sua doutrina, o movimento presbiteriano, sua doutrina, o movimento pentecostal moderno, também com sua doutrina. Eles vieram porque eles pegaram um homem e colocaram um homem para estabelecer e controlar. Eles vão e organizam tudo e ficam organizados. Organização é trabalho de um homem. Mas, sendo práticos aqui nesta manhã, para uma escola dominical, Deus nos tem dado a sua palavra para ser seguida. E nós devemos obedecê-la. E isso é trabalho de um homem. Você vai ler com seus olhos, sua mente vai raciocinar, e você vai ler. Muito bem, isto é ótimo, isto é correto. Mas Deus está muito acima do que nós podemos pensar. A Bíblia diz que o nosso pensamento, o pensamento de Deus é mais alto do que os nossos, da mesma forma que a terra está distante dos céus. Nós precisamos entrar na mente de Deus para sabermos o que Ele quer, porque senão nós ficamos organizados. Não foi assim com as eras? Você volta para falar alguma coisa para alguém que está vivendo na unção das eras, na era passada de Sardes, eles não conseguem entender. Você quer falar da mensagem, da palavra solta, mas eles não conseguem entender porque eles estão presos. Eles estão organizados naquele padrão. E a noiva não está organizada em padrão. Ela se move na presença de Deus, com os ventos do Senhor, do Espírito. A unção que nós vivemos é a unção da águia. É a última coisa que Deus deu aos seus filhos. Quando alguém tem essa unção da águia, a Bíblia é diferente para ele. A Bíblia não torna ele um prisioneiro de um padrão, sabe? Não dá a ele um novo judaísmo. A Bíblia dá a liberdade. Porque mesmo nas eras, o Lutero entendeu que a palavra não só, que a palavra liberta, não só condena. Jesus Cristo não só condena o pecador, ele liberta também. Então, quando você é livre, você faz o que quer fazer. Você pode viver, então, quando você tem liberdade. Mas o que faz uma denominação, cujo cabeça é um homem, coloca padrões para que aquelas pessoas vivam. E nós não queremos nenhum padrão, nós queremos a palavra de Deus. Por isso, quando um irmão ou uma irmã, ele conhece a Bíblia, conhece a mensagem, ele seria como aqueles homens que saíram do Egito, passaram pelo meio da coluna, pelo meio do Mar Vermelho, tiveram a nuvem como sombra e a coluna de fogo como luz de noite. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles cobiçaram as coisas deste mundo. Porque o homem é deste mundo aqui. Eles querem ser inteligentes como os homens, querem falar como os homens, querem ter as coisas que os homens têm. Mas quando nós recebemos a mensagem da hora, nós temos o desejo de ir embora dessa terra. Observe a conversa de um denominacional. Observe o que eles pregam. Eles estão preocupados com as coisas daqui, meus irmãos. E nós estamos preocupados em sair daqui. Esse mundo pegará fogo, é o que está escrito em Pedro. Os elementos ardentes se desfarão. E João falou acerca
disso, dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra. Nós devemos estar nos aprontando para deixar. Um homem está organizando, ele está cuidando aqui da terra. Imagine um homem e uma águia. A penúltima unção que Deus enviou sobre o seu povo foi a de homem. E o homem estabeleceu, cavou buracos, fez construções, fez igrejas. O homem fez seminários, os homens fizeram plantações e criaram animais. Por quê? Para se estabelecer. Mas uma águia não faz isto. Uma águia mora em cima da montanha, ela desce de lá para a terra, para na terra pegar seu mantimento e volta às alturas. Uma águia não tem dificuldade em voar, porque ela pega os ventos e ela fica planando. Ela não tem que andar na terra, mas seu alimento não está voando, o seu alimento está no solo, então ela tem que descer para o solo para comer e depois volta. Da mesma maneira que você, meu irmão, minha irmã, você vai no mundo pegar seu alimento e as coisas que você necessita naturalmente, mas você não é do mundo. Você não quer ter CPF, carteira de identidade, carteira de trabalho, tampouco vai querer ter a marca da besta que vai ser implantada. Nós estamos aqui nesse mundo porque precisamos, e temos conta bancária, e temos profissão. Mas se você não tomar cuidado, você vai se envolver tanto com o mundo, que com a semente que Jesus disse que caiu entre os espinhos, e os cuidados do mundo vão te sufocar. Para que isso não aconteça, meu irmão, minha irmã, eu te aconselho a andar na presença de Deus, a ficar com Ele. Como assim, pastor? Simples, dobre seus joelhos, ore, leia a sua Bíblia, sabe, medite na palavra. Será que uma flor não fala para você, não? Será que você passa direto e quando vê uma florzinha e nem diz glória a Deus pela flor? Em que mundo você vive? Você passa por uma placa de outdoor, você lê aquilo, mas uma flor que Deus fez, você não lê o que ela diz, não, né? Por quê? Porque nós somos mundanos, irmãos. Nós temos muito de mundo em nós. Sabe, quando o povo saiu do Egito, e Egito é mundo, eles saíram cheios de argolas, cheios de ouro. Sabiam vocês disso? E com aquela bagagem que eles saíram do Egito, sabe o que eles fizeram? O bezerro de ouro, com suas argolas, que estavam no nariz. O povo de Israel tinha se misturado com os egípcios. Muito bem, Deus nos chamou para esta mensagem. Você veio para cá. O que se deve fazer agora, meu irmão, minha irmã, é pegar tudo do mundo e jogar fora. Muita coisa foi útil até certo dia, mas agora não. Agora eu estou indo para o céu. Não preciso mais disso, não. Não preciso mais disso, não. Tirando coisas de nós para irmos, para chegarmos lá. Porque, disse o profeta, primeiramente você tira a pessoa que está se afogando do rio, e depois você tira o rio da pessoa. Portanto, meus irmãos, consideremos nesta manhã, se não temos muito do Egito em nós, para que não ouçamos de Deus o que Ele disse através de Paulo, não se agradou, não me agradei da maioria deles. Por que não? Porque eles não fizeram o que deviam fazer. No Salmo 78, vê se não é nossa vida, meus irmãos, em nossa caminhada aqui.
Aleluia. Setenta e oito. Eu vou ler um pouco também. Vou começar do princípio. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver, maravilhas que fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como no montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr águas como rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém. Notaram, meus irmãos? Deus é poderoso para dar a você o que você precisa. Não provoque a Deus na solidão. Algumas horas nós somos sozinhos, mas Deus está perto. Confie em Deus. Ele virá ao nosso encontro. E não seja como a tribo de Efraim, que recusou no tempo da peleja, saiu, fraquejaram, deixaram a linha de batalha de frente, fugiram, não creram em Deus. Isso foi colocado aqui como nosso testemunho. Permaneça lutando, você terá muitas bênçãos. Deus te ajudará. Não tente a Deus na solidão, não o provoque, porque no texto que lemos em Coríntios 10, também a tentação que você sofre, Paulo disse, Deus não tentará que você deixará que você seja tentado acima do que você pode suportar. Dará também um alívio na hora oportuna. Se está com dificuldade, crê em Deus. Na hora que Ele vê que você não vai suportar mais, Ele fará algo por você. Amém? Criamos em Deus. Criamos em Deus. Algumas horas nós temos apenas que confiar. Quero terminar contando um exemplo. Um velho cristão estava num navio, eu já contei isso aqui uma vez, e um piloto, o capitão do navio, ele relatou isto que eu estou contando aos irmãos. Aquele velho crente, ele tinha que chegar no destino quarta-feira, talvez fosse uma segunda-feira, e
uma tempestade grande veio, um nevoeiro muito forte veio. E ele não queria, ele disse: eu nunca me atrasei. Ele foi então até o comandante, que também era um cristão, e disse: comandante, eu preciso estar quarta-feira, no meu compromisso. Aí o capitão disse: olha, o nevoeiro está muito ruim, e eu temo que nós cheguemos lá só sábado. Aí ele disse: eu nunca me atrasei, disse o velho. Disse mais: nós podemos orar? Aí está, o capitão é o homem, e esse velho é a águia. A unção, nós devemos estar aqui com esse velho, não com o capitão. O capitão olhou para a tempestade, o capitão agiu como um homem, agiu como um profissional, e é assim que, bom, nós devemos agir assim, mas não 100% das vezes. O velho crente disse: nós podemos orar? Ora, que é isso? Que absurdo orar. Aceite a vontade de Deus. Aceite a vontade. Não posso nem orar? O homem disse: eu vou orar. Ele disse, quando ele pensou que ia orar, o velho disse: não, eu vou orar. Eu sei que você não crê, disse o velho. E orou, e disse o comandante que foi uma oração que parecia uma criança orando, para alguém que pensa que oração são palavras bonitas. E ele orou como uma criança, dizendo: Senhor, ou talvez, Papai do céu, faz que a tempestade passe e eu chegue no meu destino na hora certa. Disse que quando se levantou dos joelhos, a tempestade começou a se dissipar. E ele chegou lá na hora certa. Foi um velho crente. Eu li na história dos heróis da fé, um livrinho pequenininho assim. Então, está nítido a diferença. O homem cristão estava pilotando. Não, vou chegar em segurança, Deus vai nos livrar, vamos chegar aqui, vamos usar a técnica. E ali estava a águia, dizendo: podemos orar para a tempestade cessar? Essa é a diferença entre a mensagem e o sistema denominacional. Tem muito de homem para se analisar. E nós não. Nós ajoelhamos e nós falamos com Deus e Ele responde. Talvez pareça simples para você, mas não é simples, porque quando Ele fala, Ele tem voz de trovão. Você é um gatinho orando, mas volta sendo um leão vitorioso. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Me sinto bem agora. Se você deseja ser lembrado em oração, levante suas mãos. Se você tem uma necessidade, as minhas mãos estão levantadas, pois eu sou o primeiro que necessito dele. Levante sua mão. Talvez você não tenha nada pelo que pedir a você, mas talvez haja um parente seu que você gostaria de lembrar dele. E se eles estão bem todos, talvez haja algum irmão que você gostaria de lembrar dele. Há tantos que não estão presentes nesta manhã. Enquanto nós oramos, Senhor Deus, nossas mãos levantadas para Ti, de onde vem toda a boa dádiva, o dom perfeito, de onde vêm nossas bênçãos, Senhor. Necessitamos tanto de Ti, Pai, para seguirmos crendo em Tua palavra, para permanecermos na fila. Nós somos bombardeados, atacados de todos os lados, diariamente, Senhor. Precisamos que o Senhor nos livre para que nós não caiamos em tentações e em ciladas de Satanás. Ó Senhor, nosso Deus, tem misericórdia. Até aqui nos tem guiado, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Mas precisamos, contudo, que continues conosco, Senhor. Não sabemos o que fazer, o que dizer, onde ir. Muitas vezes somos apertados e não sabemos como proceder. Mas aqui está o que podemos fazer. Nós podemos orar, Senhor, e pedir que o Senhor venha em cena e que guie nossas palavras,
guie nossas mentes, mudando-nos conforme o teu querer, Senhor. Tu podes fazer algo, Senhor. Tu podes renovar esta igreja. Tu podes enviar nossos irmãos a ajuda que precisamos, Senhor. Tu podes fazer o que quiseres fazer, Senhor. O que nós não podemos fazer é sair da fila, Senhor. Porque para onde iríamos, Senhor? Para aquele grupo daqueles que estão cantando rock e dançando? Devemos permanecer na fila da noiva que anda marchando, cantando um belo hino cristão. Ó Pai, minhas mãos levantadas junto com os teus filhos, pelos ausentes desta igreja, pelos doentes, Senhor, pelos desviados, por aqueles que têm necessidade, Senhor. Ó Deus, Tu sabes o que cada mão levantada simboliza, Senhor. Ó Deus, atende, restaura, abençoa, Senhor, visita. Ó Deus, dependemos completamente de Ti. Se Tu não fizeres nada, estaremos acabados, Senhor. Mas eu sei e sou testemunha de que na hora oportuna Tu vem e fazes algo maravilhoso, Senhor. Algo surpreendente, porque Tu és assim, Senhor. Surpreendente. Sempre faz algo novo, algo maravilhoso. Eu oro, ó Pai, que Tu faças mais maravilhas em nosso meio, porque Tu és bom, Senhor, e Tu se agradas em abençoar o Teu povo, Senhor. Te necessitamos, Senhor, Te desejamos, queremos o Senhor. Fica conosco, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, que haja bálsamo sobre nós, Senhor. Unge-nos, de maneira que toda inquietação, toda angústia, Senhor, tudo que nos deixa agitados, vá embora, e que nós voltemos à condição normal de filhos e de filhas de Deus. Em Teu nome, Senhor Jesus Cristo, nos enche com Teu Espírito Santo e nos renova mais uma vez, como a águia. Te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga a Deus abençoe a seu irmão. Vamos em paz. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar no meu lar prometido. Sem Ti não consigo viver, meu Jesus. Assim como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as flores esperam pelo orvalho, com mais ansiedade eu estou a Te esperar. Te espero chorando, Te espero, Mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem Ti não consigo